Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio. Hoje tenho aqui uma convidada muito especial comigo, a doutora Ana Drago, que é investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e hoje vamos falar sobre o seu livro mais recente, que foi escrito juntamente com a Mariana Mortágua, Oportunidade ou Maldição, a indústria do turismo em Portugal. Portanto, vamos falar sobre um pouco da história e da economia do turismo em Portugal. E já agora, doutora Ana, antes de mais, eu gostei muito do livro. É um livro muito acessível, lê-se muito bem e muito informativo. Portanto, muito obrigado por o terem escrito. Oh, eu é que fico grata porque, enfim, isto são sempre temas que nos interessam, mas temos sempre algum receio de escrever um livro terrivelmente aborrecido. E o nosso objetivo era o contrário, era, no fundo, tentar despertar uma conversa em Portugal sobre o atual modelo de desenvolvimento, enquadrá-lo, dar alguns dados às pessoas para pensar sobre o assunto. Pronto, e espero que tenhamos conseguido isso. Não, eu penso que sim, eu penso que sim. É assim, eu também posso ser uma pessoa um pouco enviesada porque eu gosto muito de coisas intelectuais, portanto é possível que seja um pouco mais acessível para mim do que para outras pessoas, mas mesmo assim penso que é um livro bastante acessível. Deixe-me perguntar-lhe primeiro, e eu também gostaria de lhe fazer esta pergunta porque há uns tempos tive uma conversa muito interessante no canal com o Dr. Eric Storm, que é um historiador que escreveu o livro Nationalism, a World History, e a certa altura nós falamos de um aspecto que eu penso que acabam por tocar de forma mais ou menos direta no vosso livro também, que tem a ver com o seguinte. Nós a certa altura falámos que o nacionalismo apropria-se também do aspecto turístico para uma espécie de construção artificial daquilo que é, por exemplo, o que é tradicional no país. Ou seja, há a cultura das pessoas e depois há aquilo em que os governos, os políticos, através do turismo, transformam ou tentam vender para o exterior aquilo que é a cultura de um determinado país e, por exemplo, o que é que são pratos típicos do país, o que é a indumentária tradicional de um país, e eu tenho a ideia que talvez, pelo menos em parte, a certa altura do livro tenham feito referência mais ou menos indireta a isso, que pelo menos durante o Estado Novo, por exemplo, houve muito essa questão de tentar, de querer vender através do turismo uma determinada imagem do que era Portugal. Estou errado? Ou... Não, eu creio que é mesmo assim, ou seja, esta coisa de fazermos identidades nacionais pela mão do Estado é sempre um processo que está sempre a ser revolvido e a voltarmos a dizer o que é a identidade nacional. Agora, obviamente, e talvez durante o tempo do Estado Novo, isso é relativamente claro, ao mesmo tempo que o turismo é visto como uma atividade económica que pode trazer algumas divisas para o país e fazer com que o país, enfim, seja frequentado pelas elites europeias. Na altura o turismo era de facto só para as classes mais abastadas, não era uma indústria de massas. O Estado Novo pega na ideia do país e na identidade nacional e procura fazer duas coisas: fomentar essa atividade turística e essa atividade económica, mas de algum modo inventar um determinado país, fixar verdadeiramente qual é a cultura, em particular tenta instrumentalizar o que é a cultura popular, retirando-lhe aquilo que são os seus aspectos mais conflituais ou que poderiam afrontar o regime, e pelo contrário, aquela ideia do povo de brandos costumes, um povo modesto, e procura de alguma forma formatar e fixar o que é essa cultura nacional, mas de alguma forma para a transformar numa espécie de mercadoria que possa ser vendida. E, portanto, as aldeias tradicionais, a aldeia mais portuguesa, os ranchos folclóricos, a gastronomia, é esta ideia, mas de um povo sempre de brandos costumes, sem conflito político, sem contrastes, que no fundo o Estado Novo procura trabalhar como atividade económica e como forma de propaganda, sem dúvida. E considera que o turismo, de certa forma, espelha diferenças de classe em Portugal? E se sim, de que forma?
O turismo sempre foi uma indústria, uma atividade económica que vai segmentando as suas ofertas, não é? Ou Hum. seja, deixe-me dizer-lhe assim desta forma, a oferta em Quarteira não é idêntica à oferta que existe em Cascais ou na Comporta, em Troia, e portanto há uma segmentação do tipo de ofertas e de experiência exclusiva que é vendida num lugar ou noutro. Mas, de alguma forma, a atividade turística, por ser muito geradora de emprego, também configura as próprias classes sociais. Ou seja, determina como é que determinados segmentos da população trabalham num determinado setor, que tipo de qualificações é que têm e que tipo de Uhum. rendimentos e de salários é que têm. E, portanto, trabalha nos dois lados, da forma como oferece determinado tipo de experiências e na forma como configura o mercado de trabalho, as ofertas de trabalho e os rendimentos do trabalho, e, portanto, de alguma forma, também fabrica classes sociais. Sim, e já vamos falar mais sobre isso, porque depois também quero entrar na questão da expansão turística nos primeiros anos do século XXI e acho que vamos entrar mais nesse tópico também. Mas a certa altura no livro vocês indicam a banca, o turismo e o imobiliário como os três vértices do triângulo da economia portuguesa, em detrimento das indústrias e da agricultura. Diga-nos mais sobre isso, de que forma é que estes três aspectos correspondem aos vértices de um triângulo da economia portuguesa e quais são as consequências disso? Eu acho que nós, quando nós olhamos para o tempo longo da economia portuguesa, percebemos que algum processo de qualificação da economia e de crescimento que acontecem no final dos anos 80 e nos anos 90, ainda muito apoiada em indústria, com o processo de globalização, financiarização das economias ocidentais, essa indústria sendo pouco qualificada e pouco competitiva, vai perdendo, enfim, margem, cota de mercado, e portanto o país procura reinventar formas de crescimento e de atividade económica que de alguma forma permitam uma estratégia de crescimento e de manutenção do emprego. E nós olhamos para aquilo que é o final dos anos 90, anos 2000, os anos 2000 são alguns anos de estagnação económica quando nós olhamos para o passado, para o final dos anos 80 e dos anos 90, e vemos que há alguns setores que se tornam absolutamente determinantes. Um é o setor bancário. A partir do processo de privatização da banca, que acontece no início dos anos 90 e que atravessa todos os anos 90, a banca passa a ser, enfim, um setor que contribui com um volume significativo para o total da riqueza criada. E isso articula, eu diria, duas estratégias. Uma é da construção imobiliária, ou seja, o endividamento das famílias para a aquisição de habitação, e portanto o setor da construção e do imobiliário são muito importantes, mas depois é aquela ideia de que é necessário inventar alguma forma de atividade económica exportadora, e o turismo é sempre convocado quando os setores industriais estão em crise. Diz-se, bom, no contexto dos mercados internacionais, Portugal, pela sua forma de qualificação baixa, tem dificuldade em competir, há a liberalização do comércio, então o que é que nós temos como vantagem comparativa? E é sempre esta ideia de que o país tem sol e mar, é tão agradável, tem um povo de grandes costumes, tem a sua gastronomia e o território variado, e portanto governos e os próprios setores de atividade económica vão olhar para o território e para o turismo como um setor de saída das dificuldades que a economia portuguesa, em particular nas exportações industriais, tem. E a banca aqui é absolutamente determinante, ou seja, nós vamos vendo que no final dos anos 90 e nos anos 2000, até à grande crise financeira, o setor da banca quase que inventa dinheiro e crédito para empresários do setor da construção que se viram para a atividade turística, e portanto a banca faz uma espécie de intermediação entre as velhas elites fundiárias, ou seja, quem tinha terrenos na Comporta, como o Espírito Santo, no Algarve, e que quer de alguma forma, enfim, investir nesse terreno, vendê-lo para um outro tipo de atividade económica, e as novas elites empresariais, como Luís Filipe Vieira e outros, que tentaram dinamizar a atividade turística, e a banca serve aqui de intermediário, ou seja, dá rios de dinheiro em crédito, na verdade, para projetos de investimento imobiliário e turístico que nós olhamos hoje e achamos que são absolutamente megalómanos, e na verdade é isso, todos eles resultaram, ou parte significativa deles resultaram em enormes buracos financeiros que nós andámos a pagar naquilo que foi a sequência da crise financeira. Portanto, referiu o Luís Filipe Vieira e a família Espírito Santo. Conte-nos um pouco mais sobre alguns dos principais atores da expansão turística e imobiliária em Portugal
nos primeiros anos do século XXI e como é que isso decorreu? Nós vamos olhando para aquilo que é o percurso e eu diria quase a mistura de determinado tipo de empresários. E o BES teve aqui assim um papel absolutamente fundamental, mas também a Caixa Geral de Depósitos, na verdade, com aquilo que foi o financiamento também a algum tipo de empreendimentos turísticos. Vale do Lobo é sempre aquilo que é mais referido. E eu acho que nós devemos olhar para a forma como, na verdade, estes empresários é-lhes atribuído um conjunto de créditos facilmente compreensível face à capacidade destes empreendimentos gerarem lucro e, portanto, vamos percebendo que o BES vai caminhando para a frente na busca de novas rentabilidades, mas, na verdade, tudo aquilo é muito frágil. Mas eu acho que há um elemento que nós não devemos aqui esquecer, é que o próprio Estado, olhando para a estrutura da economia portuguesa, vai criando mecanismos como os projetos de interesse nacional, lançados no tempo de Durão Barroso e reforçados no tempo de Sócrates, que permitem que largas fatias do território se possam apoiar nesta dupla estrutura, ou seja, os empresários da construção e do imobiliário virados para o turismo, mas também para o imobiliário de luxo, sustentados pelos créditos que vão sendo sugados e puxados pelo setor bancário. E, portanto, é uma determinada configuração da economia que procura isso, um caminho de saída para a economia portuguesa, enfim, olhando rentabilidades que eu creio que, na verdade, não estavam lá, e isso explica muito daquilo que depois nós viemos a discutir na sequência da crise financeira. Ou seja, nós temos, de alguma forma, a forma como nós vivemos a crise do setor bancário em Portugal é diferente, por exemplo, do que aconteceu em Espanha. Em Espanha nós tivemos o boom imobiliário, mas de facto o crescimento de um setor de construção habitacional. Em Portugal não foram as famílias que fizeram o default dos seus pagamentos em grande parte. Foram estes projetos megalómanos de investimento no imobiliário de luxo e no turismo. Referiu o turismo e o imobiliário de luxo. É possível saber, ou é possível estabelecer exatamente uma divisão entre o turismo e o imobiliário de luxo? O que eu quero dizer é possível saber onde acaba um e começa o outro? É um debate interessante, porque na verdade eles surgem na maior parte dos discursos em que políticos ou grupos empresariais ou economistas fazem propostas sobre qual pode ser a saída para a economia portuguesa, para ter exportações competitivas e que gerem emprego, e as duas coisas ficam mais ou menos amalgamadas. Nós trabalhamos sobre um texto que é quase visionário, em certo sentido, que é do Blanchard, ou seja, em 2006, ainda antes da crise financeira, o Blanchard faz um exercício intelectual que eu acho que é interessante, que é como é que uma economia fraca, assenta em baixos salários, exportações com fraco grau de qualificação tecnológica, pode, no contexto do euro, ou seja, uma moeda forte e no mercado único, ter uma saída económica. E ele desenha aquilo que ele chama o modelo Flórida, ou seja, dizendo que Portugal pode ser a Flórida da Europa. Pode atrair os chamados expats, ou seja, reformados com capacidade financeira, que compram aqui casas bonitas e simpáticas e precisam de um conjunto de serviços, atenção, que são pagos com salários baixos, as limpezas, o jardineiro, mas também algum tipo de serviços de cuidado, e o turismo, não é? E, portanto, de alguma forma estas duas coisas ficam ligadas. Já na sequência da crise financeira, Luís Todo-Bom, que foi ministro dos governos socialistas e que, enfim, esteve no setor empresarial, também aponta isto. Ele diz que, bom, nós fizemos um diagnóstico sobre a sociedade portuguesa que está muito presa nos chamados setores não transacionáveis, ou seja, pouco capaz de exportar, muito assente na construção, no setor bancário, então vamos transformar os não transacionáveis, nomeadamente aquilo que era a habitação e o imobiliário, em setores transacionáveis. Bom, eu costumo dizer, às vezes eu vou a conferências internacionais e eu digo que a economia portuguesa se especializou em exportar casas. Elas não saem do lugar, mas nós vendemos a estrangeiros ou tentamos rentabilizá-las com aquilo que são os rendimentos dos estrangeiros. E é esta ideia, não é? De o que é que nós podemos exportar? Bom, podemos exportar aquilo que na verdade não sai do lugar, que é o turismo e o imobiliário. E eles misturam-se na forma de investimento, nos empresários, no crédito que é dado pelo sistema bancário e no tipo de procuras que se misturam, não é? Os turistas que ficam em Lisboa, mas também os estrangeiros que vêm e compram casa em Lisboa ou no Algarve. Temos que nos lembrar, quer dizer,
uma em cada 4 vendas de habitação no Algarve entre 2019 e 2024 é feita a um não residente. Portanto, é uma taxa muito significativa de procura por parte de segmentos que, obviamente, têm rendimentos muito superiores e, portanto, cria toda esta dificuldade que temos hoje no setor da habitação. Claro, já referiu salários baixos, já lá vamos, mais tarde vamos falar sobre isso, do tipo de emprego que é geralmente criado na indústria do turismo, mas é assim, eu sei que me disse off-record que a parte histórica não foi tanto a doutora Ana que escreveu, foi mais a Mariana, mas olhando para a história de Portugal, qual é que considera que foi o período de tempo em que a expansão da atividade turística mais acelerou? Foi no século XIX, com as políticas de Fontes Pereira de Melo? Foi durante o Estado Novo? Foi nos primeiros anos do século XXI? Ou foi no pós-crise económica de 2008? Eu acho que nós temos que ter algum cuidado porque a indústria turística teve transformações significativas. Ou seja, quando nós olhamos para o final do século XIX e, na verdade, grande parte do século XX, o turismo é uma atividade dirigida para elites. Elites que têm capacidade financeira de passar férias, de viajar, e, portanto, não é uma atividade massificada. Só na segunda metade do século XX, mas eu diria no arranque já depois, anos 70, anos 80, é que verdadeiramente temos um turismo ligado ao lazer das classes populares, não é? Ou seja, em que as famílias, no contexto europeu, têm uma fatia de rendimento que podem dedicar a gastar durante o período de férias, sair do país, passar 1 ou 2 semanas na praia, e Portugal nessa altura vira-se. Agora, eu não creio, mas estou disponível para discutir isto com outras pessoas, que haja um impacto tão significativo como no pós-crise financeira. Ou seja, no pós-crise financeira, ali a partir do período da imposição da agenda da Troika, há, digamos que a percepção de que é preciso reinventar a atividade económica do país e de uma forma pensada ou não pensada, ou seja, um conjunto de medidas que ali naquela altura se vão somando, de facto conduzem a uma espécie de enviesamento da estrutura económica do país, muito direcionada para o turismo e para o imobiliário, com esta mistura que eles os dois vão tendo. E, portanto, a leitura que eu tenho é que o turismo foi muitíssimo importante no contexto pós-crise e pós-troika para criar emprego, ou seja, é de facto uma indústria, um setor de atividade de trabalho intensivo, e, portanto, na altura foi uma espécie de esponja que absorveu algum desemprego, não é? E isso foi certamente importante. Permitiu, pelo alojamento local, a alguns segmentos de classe média baixa, encontrar ali alguma outra forma de rendimento que compensasse uma perda de rendimento dos salários. E, portanto, eu acho que nós não devemos desvalorizar isso. Deu, no contexto do interior do país, desindustrializado, algumas vias de saída também para valorizar património e criar novo emprego. E eu acho que tudo isso é importante. O meu problema é o peso significativo, ou seja, uma espécie de ausência de alternativas à atividade turística que eu creio que coloca em causa o modelo de desenvolvimento do país, ou seja, apostando apenas nesta indústria, olhando para os programas do governo, que só parece que tem o turismo e não consegue inventar absolutamente mais nada, porque o turismo assenta. Enfim, a atividade, quando nós olhamos para a estrutura das atividades económicas e para as suas remunerações médias, é a atividade que tem os salários mais baixos. Um peso tão significativo de salários mais baixos implica uma espécie de dualização do mercado de trabalho, ou seja, bloqueia a valorização salarial no conjunto da economia, dificulta outro tipo de investimentos em outras atividades mais rentáveis e mais qualificadas. E foi por isso que fizemos este livro. Nós temos que discutir este peso tão significativo do turismo em Portugal. E eu acho que ele é muito patente agora no pós-crise financeira. Sim, também foi com essa impressão que eu fiquei ao ler o livro, que realmente foi de facto após a crise económica ou financeira de 2008 que o turismo mais expandiu e explodiu em Portugal. E, aliás, não só em Portugal, mas como referem no livro também, foi num contexto europeu mais amplo. Portanto, o que é que conduziu a que o turismo explodisse na Europa, no geral, após a crise financeira de 2008? O que é que conduziu a isso? Eu acho que nós temos aqui várias transformações na própria forma de atuação dos agentes da indústria turística.
a partir do momento em que surge, por exemplo, o segmento das low costs, elas permitem, por exemplo, no espaço da Europa, fazer viagens de avião muito mais baratas do que antigamente, não é? Esse processo arranca no início dos anos 2000, ou seja, ali a partir de 2001, 2003, 2004, os diferentes países vão abrindo os seus aeroportos à atividade das low costs, porque sabem que trazem, como se costuma dizer, os charters cheios de turistas para o Algarve e para Lisboa, e isso é muito significativo, ou seja, o transporte turístico, a viagem turística torna-se muito mais acessível a segmentos de classe média baixa, e depois temos obviamente o surgimento das plataformas de arrendamento de curta duração, de alojamento local, como nós chamamos em Portugal, que também permitiram alargar a oferta de alojamento turístico, ele também relativamente mais barato, ou seja, não só as pessoas ficam por um valor menor, como quando ficam numa casa podem comprar a comida no supermercado ao lado, cozinhar em casa, não têm que comer fora, e isso permite às famílias fazer viagens mais baratas. E, portanto, tudo isto permite, de facto, que haja segmentos crescentes de procura e, portanto, a indústria turística vai subindo ao sabor da crise, ou seja, desce ali um bocado durante o tempo da grande recessão no pós-crise financeira, volta a subir, cai, obviamente, no tempo do Covid e depois volta a subir outra vez. E, portanto, em toda a Europa, esta atividade turística foi crescendo. Agora, quando nós olhamos para aquilo que é o desempenho das diferentes economias, se é verdade que o turismo está a crescer em todo o lado, em Portugal o peso da atividade turística cresce muito naquilo que é o valor acrescentado, cresce muito naquilo que é o peso no emprego. E, portanto, certamente há crescimento do turismo em todo o lado, mas ele pesa mais na estrutura da economia portuguesa. E é isto que nos preocupa, não é? É isto que nós pensamos que pode ser uma maldição para o nosso futuro, porque, pronto, temos que pensar que futuro, que empregos é que nós queremos criar no futuro para os nossos filhos. Eu não tenho nada contra, enfim, servir cervejas nos restaurantes, limpar quartos de hotel, mas a nossa estrutura económica não pode ser só isso, não é? Sim, não pode ser só isso e, em princípio, também deveríamos preocupar-nos mais em valorizar o trabalho mesmo dessas pessoas. Mas já lá vamos. Em relação às medidas de austeridade impostas pelo governo de Passos Coelho na altura da Troika, que valorizaram os ativos imobiliários e desvalorizaram o trabalho, quais é que eram os objetivos de tais medidas? Por um lado, eu creio que o governo português tinha muito receio que acontecesse uma coisa muito semelhante àquilo que aconteceu em Espanha, ou seja, uma espécie de cascata de implosão daquilo que era os ativos imobiliários e para eles serem de alguma forma. Uma vez que não havia procura nacional, ou seja, a procura de habitação em Portugal colapsa completamente ali a partir de 2010, 2011, temos as falências em massa do setor da construção e o balanço dos bancos, que tinham muito endividamento em torno dos ativos habitacionais, era um risco sistémico significativo. E, portanto, aquilo que o governo tenta é encontrar novas procuras para esses ativos habitacionais, de forma a que o mercado, embora o mercado tenha tido um processo de deflação, os preços da habitação caíram nessa altura, que não caísse muito, para não termos um risco sistémico absolutamente brutal no sistema bancário, que tinha esses ativos nos seus balanços. E, portanto, procura encontrar instrumentos de que, se os portugueses não têm dinheiro, então pode ser que os estrangeiros tenham, e há essa ideia de que, então, vamos vender os nossos ativos aos estrangeiros e valorizar a habitação. E isso é feito de forma muito clara, com aquilo que é os vistos gold, já vinha de trás o regime dos residentes não habituais, é também na altura estabelecido um processo em que a reabilitação do parque habitacional é tornado mais barato pela redução das exigências técnicas e, portanto, permitir, enfim, colocar no pipeline todos aqueles ativos que podiam, enfim, cair e arrastar o sistema bancário com ele, e é essa a ideia, vamos valorizar os ativos pelas procuras externas. E depois todo o processo interno daquilo que foram os cortes salariais, os cortes nas políticas de habitação, e tudo isto é desenhado, no fundo, pela Troika, pelo governo do Passos Coelho, com aquela ideia de que nós estamos com uma moeda forte, temos alguma dificuldade em fazer investimentos que requalifiquem o nosso sistema produtivo, a nossa estrutura produtiva e, portanto, tornarmos competitivos por essa qualificação e investimento. Não há margem para investimento público. Qual é o último elemento que falta? O trabalho. Então, se nós desvalorizarmos o trabalho, as nossas exportações tornam-se mais competitivas e podemos exportar mais. Mas, na verdade, o custo do trabalho, naquilo que era a estrutura do preço
das exportações já era muito reduzido, para verdadeiramente desvalorizar à custa dos trabalhos, à custa da desvalorização do trabalho, tinha sido uma razia ainda maior do que foi. Mas é esta, no fundo, a estratégia económica, que é vamos valorizar os ativos que temos, vamos rentabilizá-los, vamos vendê-los e vamos desvalorizar o trabalho para conseguir uma estrutura exportadora. Portugal tem há 30, 40 anos este sonho que os governos vão perseguindo de uma economia exportadora. Somos uma economia pequena, relativamente internacionalizada e, portanto, as exportações são sempre a nossa ideia de que por aqui teremos um futuro seguro. Temos aquela, enfim, a memória da Auto-Europa, nós também falamos sobre isso no livro, e estamos sempre à espera que regressem novas Auto-Europas, não é? Que sejam feitas mais. O turismo claramente não é uma Auto-Europa, não é um setor de exportação qualificado que permite salários elevados, uma boa rentabilidade em termos de mais-valias, não é. E, portanto, eu acho que esta discussão sobre o nosso perfil económico é determinante. Portanto, em comparação com outras atividades económicas em Portugal e com a atividade turística noutros países, considera que o turismo tem um peso desproporcional na economia portuguesa? Creio que sim, e acima de tudo é também a sua distribuição pelo território e os problemas que cria. Nós temos vindo a discutir muito a questão da crise da habitação, que em parte também se relaciona com, enfim, termos redirecionado parte do nosso parque habitacional para construir hotéis ou para o alojamento local, temos a situação do Algarve, mas na área metropolitana de Lisboa, e a área metropolitana de Lisboa sempre foi uma espécie de locomotiva da economia nacional, não é? Onde estão as sedes das maiores empresas, trabalhadores qualificados, e portanto a área metropolitana de Lisboa puxava pelo conjunto da economia. Ora, a área metropolitana de Lisboa, pelo enorme crescimento da atividade turística, tem vindo a perder o comboio de ganhos de produtividade. E quando nós tentamos olhar para o que é que isto significa, há dois elementos. Por um lado, o turismo é, pela sua própria natureza, uma atividade económica menos produtiva, é de trabalho intensivo, não tem grandes ganhos tecnológicos, nem grande, enfim, nem grandes valor acrescentado na atividade que é feita e, portanto, reduz a produtividade da área metropolitana. Por outro lado, como o turismo assenta fundamentalmente sobre o alojamento, não é? Sobre a capacidade de alojamento dos turistas, o aumento dos custos da habitação e o aumento dos custos do próprio imobiliário, de espaços onde as empresas possam trabalhar, de fábricas, de lojas, que retira as atividades mais inovadoras que estão a começar ou até mais qualificadas do espaço da área metropolitana de Lisboa. Nós não conseguimos contratar jovens qualificados na área metropolitana de Lisboa, porque oferecendo um bom salário, eles olham e dizem, bom, mas eu vou consumir 60% ou 70% do meu rendimento a alugar uma casa, eu, portanto, não consigo ficar aqui. E isto cria um problema nas contratações, cria um problema, obviamente, nos serviços públicos. Nós não temos professores, polícias, enfermeiros que queiram viver ou trabalhar em Lisboa porque os preços da habitação estão tão elevados. E as atividades mais qualificadas, com maior futuro, tentam deslocar-se para outros sítios ou por isso simplesmente não fazer atividade em Portugal. E, portanto, cria uma espécie de ciclo vicioso. O turismo afasta outras atividades e como afastamos outras atividades já só temos o turismo e voltamos a investir no turismo. E, portanto, este ciclo vicioso é, creio eu, perigoso. Voltando um pouquinho atrás no tempo, quer dizer, um dos eventos de que eu vou falar é mais recente, mas considera que grandes eventos de que Portugal foi anfitrião, como o caso da Expo 98, o Euro 2004 e mais recentemente as Jornadas da Juventude, são ilustrativos também da ênfase cada vez maior da economia portuguesa na atividade turística ou na atividade direcionada para consumo por parte de turistas? Eu acho que há diferenças, ou seja, no final dos anos 90 e ainda entrando um bocadinho dentro do século XXI, houve um período em que diferentes capitais europeias, cidades, em que os governos utilizaram a organização de grandes eventos, em que recebiam uma grande massa de visitantes, na verdade, para fazer processos de requalificação urbana em antigas zonas industriais. O modelo é sempre as docas inglesas, que não estiveram ligadas a um evento, mas que foram uma espécie de processo inicial, ou seja,
pegando naquilo que eram antigas zonas industriais, com a perda da relevância da indústria nas economias ocidentais, permitia-se ali investimento imobiliário, requalificação, algum tipo de novas atividades ligadas ao setor financeiro, mais qualificadas e viradas para os serviços, e tudo isto se fazia de uma forma integrada, muito centrada na articulação com privados e dando benefícios aos privados. Grandes negócios foram feitos. Agora, nós tivemos esta ronda das expos ou das cidades capitais que foram fazendo isto. Mas, de alguma forma, nesse período, havia uma espécie de imaginário de futuro que era prometido às pessoas. Ou seja, nós vamos requalificar o espaço urbano, nós vamos criar mais emprego qualificado nos serviços, a ideia do emprego limpo. Já não trabalha na fábrica, trabalha num escritório. E isso era apelativo, de alguma forma, não é? O que acontece no pós-crise, eu creio que é uma coisa um pouco diferente, que é a enorme transformação que se dá no setor da habitação, mas também no desenho das cidades para a atividade turística, é que há muito pouco investimento em infraestruturas ou numa requalificação urbana alargada que faça uma espécie de promessa de cidade futura para ser vivida pelos residentes. A Web Summit não tem investimento infraestrutural. Convida pessoas, vêm cá, falam num sítio e vão-se embora. O Rock in Rio, mais ou menos a mesma coisa. As pessoas vêm, eles têm benefícios fiscais, bebem umas cervejas, comem umas coisas, ficam nos sítios e vão-se embora. Ou seja, esta ideia de que a promoção de grandes eventos permite requalificação de infraestruturas no transporte, na habitação, na criação de novos serviços, pura e simplesmente foi eliminada. É tudo, para dizer a verdade, muito barato. É muito barato e tem muito pouco retorno para os residentes. Eu acho que a única exceção é o terminal de cruzeiros, não é? O terminal de cruzeiros é tal investimento de infraestrutura, mas para os residentes de Lisboa nós pensamos, bom, mas nós viajamos de cruzeiro todos os dias para ir para Cacilhas, para quem trabalha na área metropolitana de Lisboa. Não, é estritamente direcionada para a procura turística, não permite uma requalificação da vida dos residentes. É verdade que Lisboa direcionou parte da recolha de impostos da venda da habitação para a requalificação do espaço público, mas eu vivia numa freguesia que tem uma zona muito turística, eu vivia na zona mais pobre. Bom, que é a freguesia de São Vicente. A Graça, que é uma zona conhecida, foi completamente requalificada por ter muitos turistas. A zona onde eu vivia, que é Santa Engrácia, que é onde vivem as classes populares, bom, tem erva a crescer nos passeios, buracos na estrada, não há qualquer tipo de requalificação. E, portanto, nós percebemos que há aqui diferenças. Há requalificação feita para os visitantes turísticos e para quem é residente não há nada. Sim, em relação ao Web Summit, aliás, ainda há pouco tempo ficámos a saber que a Câmara de Lisboa dedicou mais 7 milhões de euros para o Web Summit e eu acho interessante, eu gostava de ouvir a sua opinião, eu vou dar a minha e depois gostava que comentasse. O Web Summit é um evento que é assim, para começar, eu gostava de saber se de facto, como é por vezes vendido pela Câmara de Lisboa, por Carlos Moedas especificamente neste caso, há de facto algum retorno económico para Portugal de tal evento, porque o evento é vendido assim de uma forma geral como sendo um evento que irá contribuir para a formação da nova geração de empreendedores e neste caso empreendedores dedicados às novas tecnologias. E é assim, não só a questão do retorno económico ou não, mas eu penso que promover este tipo de mensagem é também um pouco pernicioso porque transmite a ideia às pessoas de que é uma coisa muito, é um discurso muito liberal que se ouve hoje em dia ao redor do mundo, de que se elas não conseguem ter acesso a empregos com boas condições, a empregos com bons salários, bons benefícios e etc., então coloca-se a responsabilidade nos indivíduos de serem eles próprios empreendedores, ou seja, de criarem o seu próprio emprego, e até se promete, não é? Que também faz parte da mensagem, de que se poderão tornar ricos mais facilmente por essa via. Portanto, o que é que acha deste meu comentário?
Eu creio que sim, eu creio que nos estão a vender uma ilusão. Eu não quero, como é que eu ia dizer? Eu não tenho nada contra a Câmara Hum, Municipal de Lisboa apoiar um conjunto de eventos, uns sobre temas de atividade económica que me interessam mais, outros menos. A questão é a uhum, forma como este tipo de investimentos e apoios vai sendo distribuído. O hum, valor de apoios da Câmara Municipal de Lisboa, quer ao Web Summit, quer ao Rock in Rio, é inexplicável, creio eu, em termos de retorno económico. Em hum, particular, quando há outro conjunto de investimentos, e nós discutimos isso agora a propósito dos cortes que foram feitos para a Carris, quanto a mim não é explicável. E hum, eu não consigo exatamente entender como é que liberais que defendem o sistema capitalista com, enfim, com verve e com convicção, não percebem que há aqui um elemento absolutamente determinante, e eu diria que a pista está no próprio nome. É que nós podemos olhar para uma jovem geração de gente qualificada que está neste momento a sair das universidades, certamente tem competências, ideias, criatividade, é bom que criem empresas, que criem emprego qualificado, é ótimo, mas há uma coisa que é sempre necessária e eu diria isso, a pista está no nome, capital. E portanto esta ideia de que se dão formações e que se vai a sítios e se falam com pessoas e trocamos cartões e subitamente temos aqui um unicórnio que vai gerar uma rentabilidade, uma coisa absolutamente extraordinária, é vender uma ilusão. Tudo isto exige trabalho, exige financiamento, existe apoio de longo prazo e essa estrutura de apoio longo para atividades que, enfim, vão competir em mercados internacionais, tem que ser bem pensada. E, portanto, quando nós olhamos para aquilo que são os investimentos feitos em Lisboa, em que se permite a continuação da multiplicação de condomínios privados de luxo, a multiplicação dos hotéis em Lisboa, em que hum. não há verdadeiramente uma tentativa de reverter aquilo que é o impacto do alojamento local. E, portanto, dizemos turismo e mais turismo e mais turismo e mais turismo. Como é que estas empresas vão medrar aqui? Como é que elas vão contratar pessoas que possam, enfim, criar-lhes um espaço em open space super bonito, com uns puffs no meio para que possam relaxar? Não, quer dizer, isto é quem acha que governar a economia é semelhante a ver um filme de Hollywood ou a acompanhar aquilo que são os conselhos dos miúdos de 15 anos que trabalham no YouTube. Não tenho nada contra eles, mas isto não é governação económica. Hum. E, portanto, nós precisamos de ter um debate sério sobre o que é que a economia portuguesa quer ser dentro de 10 anos. Os polos urbanos da economia em Portugal são determinantes. Não ter uma estratégia ou achar que se cria uma fábrica de unicórnios e que isso permite criar emprego qualificado, que permite dar estabilidade às pessoas, aos jovens a ficar por cá, a arranjar uma casa, a estabelecer família, é uma ilusão. Tudo isto parece que estamos numa espécie de marketing, é só marketing. E, portanto, eu fico preocupada com essa ausência de pensamento estratégico. E em relação, mais uma vez, aos trabalhos que são geralmente criados pela indústria do turismo, aliás, isso é algo que referem no vosso livro, mas eu também conheço, por exemplo, de outras partes do mundo, em particular o Japão, porque o Japão é um país e uma cultura em que eu pessoalmente sou muito interessado, porque eu até aprendi japonês em 2012 e tal, portanto é simplesmente um interesse pessoal, mas eu também ouço pessoas de lá e nas notícias de lá e até certos partidos políticos a referirem isso, partidos nomeadamente mais à esquerda, que lá também houve um grande investimento no turismo, mas o tipo de trabalho criado é altamente precário, porque muitas vezes são trabalhos meramente sazonais, são extremamente mal pagos, não têm benefícios, são longas horas de trabalho, particularmente na hotelaria e na restauração. Portanto, é assim, eu penso que, e penso que também a doutora Ana e a Mariana também referem isso no livro, penso que tem que se olhar com muita atenção para o tipo de trabalhos que se criam e não só criar mais emprego, certo? Eu acho que sim, ou seja, eu acho que devemos fazer essa tal distinção que é no momento pós-crise em que o país tinha 16% de desemprego oficial, teria mais das pessoas que deixaram de procurar emprego e muito do que foi a imigração nesses anos das pessoas a fugirem de um país em crise, o turismo foi importante para criar esse emprego. Mas ele não pode
continuar a ser a saída do mercado de trabalho mais significativa, exatamente por isso, porque são empregos que tendem a ter salários muito baixos, altíssimos níveis de precariedade e que são exercidos de facto por baixas qualificações, ou seja, quem tem, se nós estamos a investir como país na qualificação de uma nova geração, enfim, essa nova geração tem expectativas de rendimento e de tipo de trabalho que não são claramente trabalhar no turismo a vida inteira. E portanto nós estamos a ter nós estamos a fazer uma espécie de placa de rotação, não é? Nós estamos a formar quadros qualificados que exportamos para as economias mais qualificadas do norte da Europa e estamos a acolher, obviamente, novas vagas de imigração que trazem isso, que trazem a ideia de que para poderem enviar rendimento para as suas famílias trabalham por salários muito baixos. E temos ainda segmentos portugueses de mão de obra com menos qualificação que também estão a trabalhar no turismo. E estamos com salários pouco valorizados a alargar esta massa salarial. E, portanto, eu acho que esse é um dos elementos fundamentais. Agora, eu creio que este é um processo que está a acontecer em Portugal de forma muito vincada, mas eu creio que ele acontece um pouco nas economias ocidentais. O debate que nós temos tido, eu diria, nos últimos 10 anos, talvez, atravessado talvez muito pela questão da pandemia, em torno da ideia de que é necessário reinventar uma nova política industrial, que teve as suas experiências naquilo que foi as tentativas do Bidenomics, não é? De fazer algum investimento em alguns setores tecnológicos, mas de base industrial, é essa ideia de nós precisamos de voltar a criar classes médias alargadas, não é? Com bons empregos, alguma qualificação em setores de valor acrescentado e que é necessário reinventar esses setores de trabalho. Em parte, eu devo dizer que no período da pandemia, quando no espaço europeu se voltou a discutir a ideia da autonomia estratégica da União Europeia, do mercado único, a reindustrialização verde, eu pensei, bom, eles perceberam que há aqui um processo de dualização no mercado de trabalho, uma espécie de quebra nas classes médias, não é? Em que uns ficam em baixo, em situação de precariedade, baixos salários, e outros, porque têm alguma propriedade, vão-se aguentando, mas isto significa uma partição e uma polarização das democracias europeias que passa muito pela questão do trabalho e das atividades económicas. E eu acho que temos que fazer isso, ou seja, nós temos que fazer um debate que é certamente difícil. Eu não estou à espera que haja uma espécie de solução milagrosa, chave na mão, faz isto e corre tudo bem, não. Há múltiplos fatores, há a geopolítica, a forma como se faz a negociação entre os diferentes blocos económicos, que está sempre a mexer, mas nós temos que começar a fazer esse debate em Portugal. Eu e a Mariana tentamos fazer com este livro, eu creio que o Ricardo Paes Mamede, a quem nós pedimos para escrever o prefácio, também tem vindo a fazer este debate, não é? Que tipo de inovação é que nós estamos a falar? Que tipo de investimento público ou apoio a determinados setores? Que emprego é que cria? Que exportações é que queremos? E eu acho que este debate tem que ser feito em Portugal e tem que ser feito no espaço europeu. Ou seja, nós estamos de facto, desde o ano 2002, quando aderimos ao euro, nesta estranha situação de termos uma moeda que é demasiado forte para a nossa economia. Ou seja, eu acho que o problema do euro é isso, é que tenta ligar com uma única governação monetária economias que têm perfis muito diferentes e forças muito diferentes. E isso beneficiou certamente a economia alemã, mas para uma economia como a portuguesa foi castigadora. Não é porque os alemães sejam maus, é porque somos de facto economias diferentes. E portanto termos uma moeda única cria-nos dificuldade. Agora, eu também sei que nós estamos nesta situação em que eu acho que a pertença ao euro cria dificuldades estruturais para a economia portuguesa e eu diria que nós não nos podemos dar ao luxo de nos manter na moeda única, mas também não nos podemos dar ao luxo de sair, porque sair da moeda única é uma coisa extremamente difícil de trabalhar e de fazer politicamente, economicamente. E portanto estamos numa situação complicada, mas temos que ter um debate franco sobre as escolhas que temos pela frente. Achar que o turismo é uma espécie de galinha de ovos de ouro que nos permite sobreviver no contexto do mercado único e da moeda única, eu acho que é uma ilusão. Continuar a vender esta ideia de que se fazem web summits e que tudo isto é super trendy e temos unicórnios e quer dizer, empreendedores individuais que sozinhos vão inventar, eu acho que é trabalhar sobre uma economia de ilusão e não vai correr bem. Vamos falar um pouco mais de outros aspectos do impacto do turismo, impacto social, económico, ecológico. Qual é que diria que é o impacto do turismo especificamente nas comunidades locais, na habitação
e no comércio de proximidade. Em relação ao comércio de proximidade especificamente, eu até tenho visto em tempos recentes reportagens na televisão acerca de como em Lisboa, no Porto, noutros locais do país, lojas que tinham décadas, se calhar até mais de 100 anos, cafés, pastelarias, que tinham um papel, inclusive, social na vida das comunidades locais, porque eram locais de encontro das pessoas que viviam naqueles bairros ou ali na proximidade. E entretanto, o prédio de que faziam parte é comprado por investidores que depois exigem rendas absurdas, que os donos das lojas, os donos dos cafés, das pastelarias não conseguem de maneira nenhuma pagar, e esse tipo de comércio acaba por encerrar. Quer dizer, eu penso que isto, o comércio, não só em termos do comércio em si, mas também o impacto nas comunidades locais é muito negativo. Concorda ou não? Eu creio que sim, ou seja, nós olhamos para determinados contextos urbanos, Centro Histórico de Lisboa, também Centro Histórico de Cascais, embora Cascais tenha sido já sempre de classe média alta e elites, no Porto, e nós percebemos que há uma transformação significativa em que os residentes lisboetas subitamente se tornam visitantes dentro da sua própria cidade, porque toda a estrutura urbana subitamente foi transformada, não é? Começaram por sair as primeiras pessoas quando foi o novo regime de arrendamento urbano, na altura chamada Lei Cristas, não é? Que não permitiu, que permitiu a expulsão de largos segmentos de classes populares que viviam nos centros das cidades e que se foram embora, depois ficaram, enfim, ainda protegidos alguns idosos que foram morrendo, depois é essa questão das rendas e do comércio local, é que as cidades mudam sempre. Eu acho que nós não devemos ter uma lógica conservadora sobre as cidades. As cidades estão sempre a mudar, as atividades, as pessoas que chegam, mas é a ideia de uma enorme segmentação social, ou seja, não é apenas aquela família que tinha um café de bairro, ou uma pequena mercearia, ou uma retrosaria, que já não consegue pagar a renda, é que também já não tem clientes ali para aquilo que é o seu negócio, e portanto tudo se transforma numa espécie de parque turístico. Nós temos freguesias em Lisboa que têm carga de alojamento local na ordem dos 58%, ou seja, uma brutalidade de registros de alojamento local nestas freguesias. Lisboa tem 18.500 registros e, portanto, temos muita habitação que saiu para fazer alojamento turístico, aumentando os preços, como é óbvio, não é? Ou seja, eu trabalhei agora sobre um relatório para entregar à Planap sobre o impacto das procuras externas no mercado de habitação em Portugal. E nós vamos revendo a literatura em Nova Iorque, em Berlim, em Barcelona, em Madrid, em zonas turísticas como a Andaluzia, ou, enfim, em todas as cidades há uma clareza da evidência científica que o alojamento local é um elemento fundamental do crescimento dos preços da habitação, por razões óbvias. Dá uma rentabilidade maior e, portanto, quando eu vendo aquela habitação e ela tem uma licença, bom, há uma rentabilidade maior que está associada e, portanto, eu faço o price in, não é? Coloco isso dentro do preço. E, portanto, há uma clareza óbvia e nós precisávamos de reduzir, de reverter o impacto do alojamento local, porque os preços da habitação em Portugal é o país da zona euro em que os preços mais cresceram entre 2015 e 2024, em toda a zona euro. E mesmo no contexto internacional, estamos a seguir à Rússia e à Hungria em 29 economias da OCDE que não são da zona euro, ou seja, Portugal é um caso de estudo sobre o aumento de preços na habitação. Podemos dizer, bom, caiu a construção, e é verdade, a construção a seguir à crise colapsa, mas quando nós comparamos ali os censos de 2011 com os censos de 2021, não há uma diferença significativa na população residente. E, portanto, nós dizemos, bom, há novas procuras, mas que procuras são estas? Se não são as famílias portuguesas, bom, é alguma procura externa, de aquisição e muito de alojamento turístico, ou seja, não só as casas que vão para alojamento local em Lisboa, no Porto e no Algarve, mas edifícios inteiros que são transformados em hotéis, não é? Nos centros das cidades. E tudo isto muda a vida da cidade. Eu creio que nós, em Lisboa, nós fomos discutindo isso, se calhar em diferentes momentos, esta ideia de que bom que a cidade de alguma forma foi requalificada, Alfama, centro histórico,
mas não é para nós. E nós não temos nada contra os turistas, nós gostamos, enfim, as pessoas que gostem dos sítios onde vivemos, mas o seu peso é tão significativo que ela, na verdade, elimina comunidades locais, elimina a vida urbana e a cidade transforma-se numa espécie, isso, de Disneyland, sem autenticidade, sem pessoas, não é? As pessoas parecem, os residentes parecem que são figurantes. Sim, e em relação à habitação, porque eu penso que é importante falar disto, porque depois há partidos, nomeadamente da extrema-direita, que se aproveitam da crise da habitação para promover narrativas anti-imigração, neste caso. Nós sabemos qual o peso que, por exemplo, o alojamento local e o alojamento designado para turismo tem na crise da habitação em comparação com, por exemplo, o aumento da imigração e como é que um se compara com o peso do outro? Nós não temos mapeado o tipo de pressão que novas formas de migração, ou seja, e isso é importante porque eles não estão no census de 2021, ou seja, o processo migratório que houve nos últimos anos não é contabilizado aí, e nós temos a percepção que ele hoje é significativo em determinados bairros, por exemplo, de Lisboa ou do Porto. Obviamente conhecemos a situação de Odmira, que é um caso muito particular, não é? De alojamento de trabalhadores das estufas, mas nas cidades nós temos a percepção de que há esta coisa de imigrantes que vêm, em particular, do Sudoeste Asiático e que estão, de facto, a viver em situações absolutamente indignas, com uma enorme sobrelotação nas casas onde estão, mas nós não sabemos, não temos isso mapeado. Nunca houve ainda um estudo que conseguisse perceber, são estudos onerosos, caros e que demoram tempo a ser feitos, a perceber exatamente onde é que estas pessoas estão a viver, assim como aí já há alguma coisa feita pelos movimentos sociais de apoio ao crescimento dos novos bairros de barracas nas periferias urbanas, não é? O debate que tivemos sobre Loures, mas também acontece na margem sul, e portanto nós estamos a ver a surgir novos polos de barracas que aí já não tanto do Sudoeste Asiático, mas alguma migração que vem dos países lusófonos, de gente que trabalha ou nas limpezas ou no setor da construção e que vive nessas situações. Nós precisávamos, na verdade, de um estudo que fizesse isso, que nos permitisse perceber qual está a ser o impacto. Agora, como essa migração surgiu depois da pandemia, ela não explica um aumento de preços que arrancou em 2015, não é? Ele não é o elemento que faz disparar, é mais um elemento de pressão, certamente que é mais um elemento de pressão. Eu, aliás, um dia, se conseguir, queria fazer um estudo sobre aquilo que no país é chamado o Martim Moniz. Ou seja, eu gostava de perceber, numa freguesia de Lisboa que se chama Santa Maria Maior, Santa Maria Maior tem dos preços mais elevados da habitação por metro quadrado do país. Ao mesmo tempo, é uma freguesia fortemente pressionada pelo tal alojamento em sobrelotação de novas migrações. E, portanto, é quase como se nós estivéssemos no mesmo bairro, aquilo que eu chamo o encontro do norte global com o sul global. Ou seja, estrangeiros com muito dinheiro a comprar casas históricas grandes e a requalificá-las em sítios que são bairros de facto históricos muito bonitos e, ao mesmo tempo, o alojamento das pessoas que são exploradas pela indústria turística, que tem os rendimentos mais baixos, que estão em situação precária, e portanto é quase um encontro de contrastes, e era preciso perceber como é que isso convive dentro de um mesmo bairro, e eu acho que nós precisamos de avançar para aí. E relativamente ao impacto ecológico e ambiental do turismo, porque isto é algo que também muitas vezes esquecemos de falar quando falamos sobre o turismo e há aquela ideia muito, enfim, relacionada com a globalização e coisas assim que pintam uma imagem muito bonita do turismo e obviamente o turismo tem os seus aspectos positivos, mas qual é o impacto ecológico e ambiental? Bom, nós sabemos o impacto da aviação, não é? E ainda por cima, Portugal sendo um país relativamente periférico dentro do quadro europeu e estando essencialmente assente nessa procura europeia, agora também um pouco americana, alguns brasileiros, mas muito centrada sobre os mercados europeus,
vir até Portugal, que é na ponta da Europa, em geral é feito pela aviação. E isso tem o seu efeito, digamos que o mais imediato. Mas eu creio que o debate interessante também para nós fazermos é a forma como nós gerimos e planeamos o território, não é? Ou seja, Sim. como zonas de proteção ambiental, que poderiam ter tipo formas de investimento que não fossem tão impactantes do ponto de vista ambiental, foram direcionadas de forma muito clara para o alojamento turístico de luxo. E, portanto, tivemos arribas, setores protegidos, últimas reservas, que foram através deste mecanismo dos projetos de interesse nacional, e não é? E desta negociação constante, quer dizer, às vezes nós olhamos para os processos e é extraordinário como eles duram décadas, não é? Em que num primeiro momento as autoridades públicas com responsabilidade ambiental dizem não, isto tem impactos muito gravosos sobre o território e portanto não vamos autorizar, e aquilo passa de governo para governo e vem o secretário de Estado e diz e faz-se uma pequena alteração e aquilo vai moendo a administração da gestão territorial e do planeamento e ordenamento do território e aquilo acaba por passar. Há um momento em que alguém diz, bom, mas isto vai gerar aqui nesta população, no Alentejo ou no Algarve, 600 empregos e ainda vai permitir algumas empresas e pronto, e há uma autorização dizendo que isto é feito, enfim, com boas intenções. Noutros casos não sabemos bem. E portanto é de facto algo que destruiu parte significativa de algumas das reservas ecológicas e estratégicas que nós tínhamos ao nível do território, sem dúvida. O que é que acha que o exemplo do turismo nos diz acerca de como a economia é planeada por elites financeiras e políticas? Porque, claro, também há muito esta ideia vinda da direita e particularmente da extrema-direita de que, das pessoas com ideologia mais liberal também em particular, de que economias planeadas, enfim, evocam imediatamente o fantasma da ex-União Soviética e coisas assim, e portanto é uma coisa a evitar, mas curiosamente, no que diz respeito ao turismo, que é um exemplo de economia planeada, parece-me que isso acontece, não é? Ou estou errado? Eu acho esse debate extraordinário porque eu agora vou falar de um outro livro que eu cortei com o professor José Reis, que foi exatamente na sequência da pandemia e sobre a necessidade num contexto de emergência, nós percebemos que o Estado era absolutamente determinante na forma como segurava as pessoas para elas não caírem num vazio, não só a dar serviços de saúde, mas a assegurar rendimentos, a permitir, enfim, que houvesse transportes, que houvesse abastecimento, e portanto que essa estrutura de planeamento e de organização é absolutamente determinante para o nosso bem-estar. E nós convidámos um conjunto de autores na altura para olhar para a questão do planeamento e de como, de facto, no período do neoliberalismo, existe esta ideia de que o Estado para haver liberdade, o Estado não tem que ter uma estratégia económica. O Estado olha para o mercado e diz, façam aquilo que quiserem, nós não vos queremos limitar. Ora bem, governar um país, governar uma economia, qualificar uma economia, tem que ter uma estrutura de planeamento como é absolutamente óbvio. Esse foi, aliás, o segredo do bem-estar, do crescimento económico, da melhoria das condições de vida da Europa no pós-guerra. Foram estruturas planeadoras com economias mistas, ou seja, com o mercado e Estado a tentarem gizar uma estratégia que reconstruísse a Europa, os setores económicos, a atividade económica, o trabalho, a habitação, ou seja, e que esta leitura deve ser feita pelo Estado que tem esse mandato democrático. E, portanto, o debate que tivemos nas últimas legislativas, em que Pedro Nuno Santos disse, de uma forma até relativamente tímida, que é a política económica e os apoios do governo devem escolher uma estratégia e dizer daqui a 10 anos queremos que estes setores sejam os setores fundamentais da economia portuguesa, façam estas exportações, criem este emprego e o mercado, obviamente, faz aquilo que entender. Mas o Estado tem esta responsabilidade. E a resposta que é dada pela direita é de que, meu Deus, isso é uma forma de intrusão, isto é quase uma coisa absolutamente soviética. O que eu acho que é como se nos tornássemos meio ignorantes sobre o nosso passado, quando nós sabemos que essa estrutura de planeamento é absolutamente determinante na qualificação de qualquer economia. Qualquer economia que se tenha tornado forte, nomeadamente a economia alemã,
tem estruturas de planeamento e de intervenção pública. Veja-se, por exemplo, o que é que acontece na economia alemã com o setor bancário, que ficou fortemente nas mãos do Estado e impediu o endividamento das famílias, mas também da economia, e ligou a uma lógica exportadora. Ou seja, o Estado tem um papel determinante nesta matéria. E o governo, quando fala de economia, nós fomos olhar os programas de governo agora nos últimos tempos, e olhámos em particular para o da AD, e nota-se essa fragilidade, ou seja, há a percepção de que o turismo se tornou importante, que tem emprego, tem investimento, e obviamente tem que ser olhado e que tem que ser cuidado. Mas o governo só tem medidas para o turismo. Tem múltiplas, tem dezenas de medidas para o turismo. Quando olhamos para os setores industriais, tem umas coisas generalistas escritas. Eu não estou a dizer que é fácil relançar as políticas industriais no quadro das economias ocidentais. O Danny Roderick tem mostrado isso. Ele diz sobre o Bidenomics, ele dizia isso de forma muito clara. Dizia, com certeza, sim, pomos dinheiro aqui, pomos dinheiro ali, mas isto é difícil. A própria política industrial já não gera o número de empregos que gerava nos anos 50, não é? Já gera menos emprego. Portanto, temos que pensar isto bem. Mas ele desenhou um modelo nesse sentido, de pequenas estruturas de planeamento mais ligadas ao território e à configuração das economias locais e estaduais, também no modelo americano, tentando relançar isso. Bom, mas é um debate que temos que começar a fazer. Eu não estou à espera que o governo tenha todas as respostas, mas que, primeiro, não desqualifique de forma, eu diria, ignorante a importância do planeamento económico e que perceba que uma aposta totalmente centrada no turismo, eu creio que é o caminho para a desgraça, para a desqualificação do país. Vai aprofundar esta ideia de que só se cria emprego em atividades pouco remuneradas e pouco qualificadas e, portanto, vai continuar a exportar mão de obra qualificada lá para fora, para outras economias. Eu acho que é um caminho sem futuro. Deixa-me perguntar-lhe agora acerca do fenómeno que em inglês é chamado de overtourism, em português seria qualquer coisa como sobreturismo, porque ao redor do globo já vimos, por exemplo, manifestações em Barcelona, em Veneza, na Malta, até no Japão, em Tóquio, porque como eu disse, eu sigo muito o que acontece no Japão, de pessoas, habitantes locais, que estão fartos do turismo em excesso, ou que consideram ser turismo em excesso. Por exemplo, as pessoas queixam-se inclusivamente de excesso de lixo nas ruas causado pelos turistas, barulho à noite, quando as pessoas têm que trabalhar no dia a seguir, impacto na habitação, nos preços, e etc, etc. O que é que acha sobre isso? O que eu quero dizer é, considera que o excesso de turismo deve ser considerado um problema e que as queixas dos habitantes locais em relação à atividade turística devem ser consideradas também no planeamento da economia que gira em torno da indústria do turismo ou não? Eu creio que sim, eu creio que em vários territórios em Portugal nós temos um problema de carga turística excessiva. Há sítios onde é difícil fazer esse debate. Por exemplo, no Algarve. O Algarve é de facto, tem uma estrutura económica regional que há muitos anos, muitas décadas, de forma muito, enfim, enraizada, está direcionada de facto para a procura turística. Como é que se reverte ou como é que se diversifica a estrutura económica no Algarve? É um debate difícil, mas temos que começar a pensar nisso por causa deste desacerto entre aquilo que é a atividade económica e os salários das pessoas que trabalham na atividade económica do turismo e a incapacidade que elas têm de viver nos sítios onde trabalham, não é? E portanto há aqui um problema. Em Lisboa e no Porto, eu acho que dentro dos centros históricos isso é particularmente visível. Houve um debate relativamente interessante feito nos jornais, aqui há algum tempo atrás, entre Cisa Vieira, Ministra da Economia do anterior governo, e o Ricardo Paes Mamed, em que Cisa Vieira dizia, bom, olhamos para aquilo que é o número de visitantes pelo número de residentes, o número de visitantes turísticos e o número de habitantes em Portugal, e não temos assim uma carga tão excessiva. Mas é que ela é direcionada, ou seja, ela está distribuída pelo país de uma forma muito assimétrica, não é? E portanto nós olhamos para zonas de Lisboa e Porto e ela é muitíssimo significativa. Ela, na verdade, matou bairros inteiros. E há alguns movimentos. Em Lisboa, nós temos desde 2016 o movimento Quem vai poder morar em Lisboa, que discutiu sobre os preços da habitação e sobre o alojamento local.
E nós começamos a ter experiências em diferentes cidades de uma tentativa de reversão do alojamento local. Porque até, ou seja, as chamadas externalidades, o lixo, o barulho e não sei o quê, até eram um dos elementos que se colocava a ideia, se calhar no alojamento local até faz descer o preço da habitação, porque ninguém quer ir viver para lá. Mas não, a rentabilidade é de tal forma elevada que os preços nesses locais com licenças de alojamento local crescem sempre. Lisboa parou a emissão de licenças, mas Lisboa tem 18.500 registros. Às vezes, quando eu olho para as metas que são estabelecidas pelo governo para a criação de novas habitações acessíveis e penso, bom, mas isto ainda vai exigir investimento público, não sei quantos anos para ou reabilitação ou para construção de novos fogos, por que é que nós não fazemos uma espécie de choque de oferta já? Olhamos para Lisboa tem 18.500, o Porto tem cerca de 10.000 alojamentos locais. Pensemos que nem todos os registros correspondem, na verdade, ao alojamento local. Ou seja, há gente que tem o registro do alojamento local na mão, mas verdadeiramente não está a alugar a turistas, não é? Não usa para isso, ou está lá a viver, ou entretanto alugou num arrendamento verdadeiramente habitacional. Mas vamos pensar, sei lá, reverter 30% das licenças de alojamento local no espaço de 3 anos. Isto dava um volume significativo. Em Lisboa eram 6.000 habitações que eram colocadas em mercado habitações que são tipologias pequenas em zonas centrais, que permitiam responder exatamente a novas gerações que ainda não têm filhos, ainda não têm carro, andam bem de transportes públicos, mexem-se bem no casco histórico, não é fácil sempre de andar, revitalizam a cidade. Então nós conseguimos 6.000 habitações no espaço de 3 anos em Lisboa, 3.000 habitações no Porto, no centro, nas zonas centrais. Só tinha vantagens. Nós não íamos retirar, na verdade, rendimento àquilo que são os proprietários. Não era uma rentabilidade tão elevada, mas era um arrendamento que ainda tinha um retorno significativo e, portanto, tinha vantagens para todos. Permitia que não se canalizasse investimento público ou privado para construir mais e mais casas. Somos o 4º país da União Europeia com mais casas por famílias residentes. Não nos faltam casas, certamente. Reabilitava-se as cidades, reanimava-se a vida das cidades, dava-se habitação às novas gerações e, portanto, só tínhamos vantagens. Porquê é que não se faz um programa deste tipo? Isto é que era verdadeiramente um choque de oferta, creio eu. E portanto, eu acho que nós temos que começar a discutir estas soluções porque, de facto, o turismo tem um enorme impacto sobre o mercado habitacional. Nos principais centros urbanos, o Algarve é, de facto, uma situação mais difícil e mais complicada de dar a volta. Sabe, eu penso que isto é um tema que foge um pouco daquilo que a doutora Ana e a Mariana se propõem explorar no vosso livro, mas eu penso que o fenómeno do overtourism, e também remetendo para a primeira pergunta que eu fiz na nossa conversa acerca de como há toda uma criação artificial, uma narrativa nacionalista em torno daquilo que se apresenta ao exterior como turismo, eu penso que há também uma discussão ética a ser tida sobre o turismo. Porque, por exemplo, vou-me referir ao exemplo do Dubai, poderia referir-me a outros. Os turistas que lá vão, pronto, eu compreendo perfeitamente que achem aquilo muito bonito, os centros comerciais, o Burj Khalifa, a questão daquelas ilhas artificiais no meio do mar e tal, mas acaba por ser vender o Dubai, por exemplo, como um destino turístico, acaba por ser uma forma de branquear aquilo que está por trás da economia de Dubai, que se baseia muito em trabalho escravo, de pessoas do Sudeste Asiático, de pessoas de ilhas do Pacífico, que são manipuladas para emigrar para o Dubai com promessa de salários mais altos, uma vez que nos seus países de origem, infelizmente, por diversos motivos, vivem em condições muito precárias. São prometidos salários mais altos, enfim, no caso, como é para trabalhar principalmente na construção, são principalmente homens que são levados para lá, e com a promessa que depois também podem enviar dinheiro de volta para casa para ajudar as famílias, etc. E depois chegam lá, retiram-lhes o passaporte, deixam-nos a viver em prédios absolutamente precários, obrigados a trabalhar de uma forma escrava
no ramo da construção, com condições horríveis, que muitas vezes nem sequer têm água potável corrente nos prédios decrépitos em que os deixam a viver, e sem maneira de conseguirem resolver ou sair daquela situação, uma vez que, tendo removido o passaporte, acabam por nem ter estatuto legal naquele país e também não conseguem falar a língua, não conseguem fazer nada para sair daquela situação. Portanto, eu penso que o turismo tem muitos aspectos bons, até em termos de promoção do cosmopolitanismo, por exemplo, e das pessoas terem contacto com outras culturas, mas eu penso que também é preciso há uma discussão importante a ter sobre a ética do turismo, relativamente àquilo que visitamos e àquilo para o qual estamos a contribuir com o nosso dinheiro. Claro, sem dúvida. O Dubai é um caso chocante pelo nível de disparidade e pela forma como o direito dos trabalhadores que alimentam, enfim, aquela coisa ostentatória que vemos no Dubai, são totalmente eliminados e, de facto, são formas de escravatura, alimentadas por estas correntes migratórias, com todas estas coisas que nós conhecemos das redes de tráfico de pessoas, ou seja, retiram-se os passaportes, as pessoas não falam a língua local, sabem que não têm apoio das autoridades nacionais e, portanto, é de facto uma subclasse de humanos que trabalha para alimentar um determinado sistema económico. E eu concordo em absoluto. Ou seja, eu acho que nós temos que perceber exatamente o que é que nós vamos visitar. Eu devo dizer que em algumas escolhas que fui fazendo também das minhas viagens, eu não consigo bem perceber como é que as pessoas se sentem bem a ir para destinos turísticos onde são tratados como realeza à custa de trabalho que é pago com um grão de arroz. Não consigo entender, é uma coisa que não sei como é que as pessoas podem sentir bem. E, portanto, não gosto de viajar para ir ver pobreza, como se fosse assim uma espécie de entretenimento, não é? Acho que temos que ter muito, muito cuidado com isso e acho que é um alerta importante. Agora, eu acho que esse é o debate que nós começamos a ter em Portugal. O debate que nós começamos a ter em Portugal sobre a questão da imigração é um debate um pouco estranho, porque nós temos partidos políticos, nomeadamente o Chega, que é obviamente sustentado e tem vindo a ser sustentado e financiado por um conjunto de empresários com interesses significativos na economia nacional, que estão, eu creio, fortemente interessados em ter uma força de trabalho barata e que alimentam... Já agora, se me permite... Vão ler esse livro. Esse livro está na minha lista e tenho que ver se pego nele. E eu acho que, ou seja, o debate sobre a imigração em Portugal não é que não venha imigração para Portugal, vem de imigração para Portugal. E continuam interessados em que entre imigração em Portugal. Mas é uma imigração que é destituída de quaisquer direitos ou formas de representação. Ou seja, nós passamos a ter um segmento de força de trabalho que não é bem como nós. Aos trabalhadores portugueses e aos outros trabalhadores. Aos outros dá-se menos direitos e, acima de tudo, só vêm cá para produzir barato. Não podem trazer os seus filhos, não podem ter a esperança de ter aquilo que é a nossa vida, que é nós trabalhamos, produzimos riqueza, ainda bem, andamos com a vida para a frente e voltamos para casa, temos um sítio onde vivemos, temos a nossa família, gostamos dos nossos filhos, coisa estranha, os imigrantes gostam dos seus filhos, querem tê-los ao pé, querem tê-los ao colo, dar-lhes beijos, dar-lhes educação. E, portanto, esta ideia de retirar os direitos dos imigrantes é o debate que nós estamos a ter em Portugal. Não é para fechar as portas, é para que quem vem trabalhe por pouco dinheiro, não tenha direito nem representação e, acima de tudo, venha só produzir, não traga os filhos, nem tenha custos para o Estado Social. E eu acho que é isso que nós temos que ter muito cuidado quando estamos agora a discutir. E fico muito chocada na forma como o PSD, o partido personalista, não é? Fez o debate sobre o reagrupamento familiar. Porque é essa a ideia de termos uma subclasse de trabalhadores. Agora, os portugueses não se enganem. Se houver uma bolsa de trabalho barato e sem direitos, isso é um mecanismo e uma alavanca de baixar direitos e remunerações a todos. Não pensem que isto é só para alguns que nós não conhecemos e que falam de outra língua. É uma estratégia pensada para desvalorizar o trabalho de todos. Portanto, com isso em mente e como acabamos de falar sobre o sobreturismo, quando é que acha, porque isto é outro tema que exploram no vosso livro, que as restrições ao turismo são aceitáveis e que tipo de restrições especificamente?
Isto é sempre, de facto, o debate mais difícil, porque nós temos um turismo massificado e isso também significa qualquer coisa. Significa que a luta dos trabalhadores para ter direito a um tempo de lazer e de acesso à cultura e de conhecimento do mundo foi alguém que triunfaram, não é? E, portanto, esses direitos foram conquistados, de facto, pelos trabalhadores. Agora, nós temos que ter aqui, assim, um equilíbrio. Nós não podemos deixar que o turismo, de alguma forma, parasite aquilo que é o nosso espaço de vivência. As economias urbanas não se podem tornar, por causa do turismo, esta espécie de contradição em que nós direcionamos tudo para a procura turística e depois quem trabalha na indústria do turismo não pode viver, eu não estou a dizer no centro da cidade, mas dentro de espaços próprios. Tem que viver a 100 quilómetros para vir servir almoços ou fazer camas num hotel em Lisboa, porque isso é absolutamente insustentável em termos ambientais, em termos sociais e em termos da nossa vivência como comunidade. Eu gosto muito de cidades porque acho que as cidades são um sítio onde se constrói democracia. Nós estamos constantemente a andar por espaços que não são os nossos espaços, bairros que são os bairros de outros, pessoas que pensam coisas muito diferentes das nossas, vivem de formas diferentes e isso é bom. É bom nós encontrarmos uns com os outros dentro dos espaços comuns. E, portanto, se nós transformamos os espaços turísticos como uma espécie de reserva de caça, nós atiramos os turistas lá para dentro, isso cria sociedades muito polarizadas e muito desiguais. E, portanto, nós temos vindo a discutir a questão da taxa turística. A taxa turística é uma questão importante para repor formas de investimento público que de alguma forma possam compensar o impacto do turismo, mas também não é esta ideia de que se pode destruir tudo desde que pague, não. Há coisas que têm que ser preservadas pelo seu próprio valor. E, portanto, temos que ter aqui, sim, alguma forma de contenção. O que é que isto vai significar para uma indústria do turismo massificada? Eu também não quero um território que esteja fechado a classes médias baixas, em que se diga, isto aqui é só para quem tem muito dinheiro. Portanto, temos que ir construindo aqui mecanismos que vão misturando a economia, as formas como o turismo tem impacto sobre o território e sobre o património e ir equilibrando isto. Portanto, a minha última questão, então, qual é que é a conclusão? Porque o livro é Oportunidade ou Maldição, é então o turismo em Portugal ou tem sido uma oportunidade ou uma maldição e considera que há turismo em excesso em Portugal? Eu acho que hoje há. Ou seja, eu acho que houve contextos em que o turismo foi importante por essa tal capacidade de criar emprego. Agora, não pode ser uma resposta única para a sociedade portuguesa. Nós não temos nada contra o turismo. O que nos assusta é esta ideia de que não há qualquer outro tipo de estratégia para um modelo de desenvolvimento. E apostar só nisto como a única oportunidade transforma-se numa maldição, ou seja, tem um efeito repelente sobre outro tipo de atividades económicas mais qualificadas e geradoras de mais valor acrescentado, que eu acho que são mais promissoras em termos de futuro económico para o país. E, portanto, o nosso apelo é para vamos começar a desenhar uma estratégia económica para Portugal que não tenha esta ideia de que o turismo é a galinha dos ovos de ouro. Não. Se for em excesso, pode ser a nossa perdição. Muito bem, portanto, o livro é mais uma vez Oportunidade ou Maldição, a indústria do turismo em Portugal. Vou deixar um link para ele na descrição da entrevista. E, doutora Ana, há sim algum local na internet, por exemplo, redes sociais ou página da universidade que gostaria de indicar às pessoas, no caso de terem interesse em seguir o seu trabalho? Sim, ou seja, comprei o livro, leiam-no, nós vamos fazer alguns debates e algumas sessões, vão aparecendo, discutam connosco. Eu acho que isto é um processo em que nós vamos construindo, vamos propondo coisas para as pessoas discutirem, as pessoas que vêm discutir connosco, nós aprendemos e, portanto, este é o primeiro livro, esperamos fazer outros igualmente interessantes. Muito bem. Muito obrigado pelo seu tempo. Como eu disse logo ao início, eu adorei o livro e eu recomendo a toda a gente, inclusive a pessoas que possam ter ideias mais liberais, acho que devem também ler o livro e mesmo que discordem, têm aqui novos argumentos para rebater se quiserem. Portanto, muito obrigado pelo seu tempo, foi um grande prazer falar consigo. Muito obrigada, Ricardo, pelo convite.
Hi guys, thank you for watching this interview until the end. If you liked it, please share it, leave a like and hit the subscription button. This show is brought to you by Enlights, learning and development done differently. Check their website at enlights.com, and also please consider supporting the show on Patreon or PayPal. I would also like to give a huge thank you to my main patrons and PayPal supporters: Per Ergo Larsen, Jerry Mullerens, Frederick Sunda, Bernardo Seixas, Olaf Alex, Adam Kessel, Matthew Whittingford, Arno Wolf, Tim Hollis, Eric Alenia, John Connors, Philip Forrest Connolly, Dan Demetri, Robert Windiger, Rui Inácio, Zup, Marco Neves, Colin Holbrook, Phil Kavanagh, Michael Stormir, Samuel André, Francis Ford, Tiago Nunes, Fergal Cossen, Hal Herzog, Nuno Machado, Jonathan Labyrinth, João Linhares, Stantantia, Samuel Correia, Eric Hines, Mark Smith, João Eira, Tom Hummel, Sardas France, David Sloan Wilson, Yacila Dez Araújo, Romain Roach, Diego Londonho Correia, Yannick Punter, Dana Rusmani, Charlotte Bliss, Nicole Barbaro, Adam Hunt, Pavlo Stasevski, Nelek Bach, Guy Madison, Gary G. Allman, Sam Afzal, Adrian Yeager, Paul Tolentino, João Barbosa, Julian Price, Edward Hall, Edin Bronner, Douglas Fry, Franca Bortolotti, Gabriel Ponce Cortez, Ursula Litsky, Scott, Zachary Fish, Tim Duffy, Sonny Smith, John Wiseman, Daniel Friedman, William Buckner, Paul George Arnaud, Luke Loaki, Georgios Theophanes, Chris Williamson, Peter Wolozin, David Williams, Diogo Costa, Anton Erickson, Charles Murray, Alex Shaw, Maury Martinez, Coralie Chevalier, Bangalore Atheists, Larry Dealey Jr., Old Erringbon, Sterry, Michael Bailey, Dan Sperber, Robert Grassi, Igor N., Jeff McMahon, Jake Zool, Barnabas Radix, Mark Campbell, Thomas Dovner, Luke Nissen, Chris Story, Kimberly Johnson, Benjamin Galbert, Jessica Nowicki, Linda Brandon, Nicholas Carlson, Ismael Benzliman, George Coriatis, Valentin Steinman, Per Crowley, Kate Van Goller, Alexander Hubbard, Liam Dunaway, BR, Masood Ali Mohammadi, Perpendicular, Jonas Hertner, Ursula Goodenough, Gregory Hastings, David Pinsoff, Sean Nelson, Mike Lavigne, and Dios Necht. A special thanks to my producers: Isar Webb, Jim Frank, Lucas Stafiniak, Tom Vanagdam, Bernard Ugnik, Curtis Dixon, Benedict Mueller, Thomas Trumbull, Catherine and Patrick Tobin, John Carlo Montenegro, Alnick Ortiz, and Nick Golden, and to my executive producers Matthew Lavender, Sergio Quadriano, Bogdan Kanivets, and Rosie. Thank you for all.